Olha a hora, minha Mossoró querida, agora são 8 horas, não, 9 horas da manhã, mais 9 minutos, 9, aqui no programa J Nobre do Comando Geral, pela Tapuio de Mossoró, a NB60, pela Rede Potiguar de Comunicação. Estou recebendo aqui ao vivo a vereadora Marlene Cunha, é do Partido dos Trabalhadores, e ela veio hoje aqui ao programa para aproveitar esse feriado, o mês do feriado. Estamos aqui ao vivo e ela está aqui com a gente também para falar de um projeto que deverá ser votado amanhã na Câmara Municipal de Mossoró. O Poder Legislativo deve, portanto, votar um projeto que mexe, de acordo com a vereadora Marlene, no Estatuto do Servidor Público. Mexe no Estatuto. E tem outras polêmicas, tem outros assuntos, evidentemente, nesse projeto. Vereadora, é um prazer recebê-la aqui no programa. Vamos então tentar passar aqui para a nossa grande rede de ouvintes o que é que de fato diz esse projeto, que nas redes sociais eu vi aí, ele foi intitulado de um pacote de maldades, ou um pacote da maldade. É esse mesmo? Bom dia. Bom dia, J. Nobre. Primeiro eu já gostaria de agradecer o espaço aqui, de mostrar às pessoas realmente qual é a gravidade do PL 17. O pacote da maldade é porque não é só esse PL. O prefeito enviou para a Câmara Municipal, de uma vez só, 6 projetos de lei. E sem discussão nenhuma com os profissionais envolvidos, sem discussão nenhuma com a sociedade, e ainda querendo que fosse votado com urgência, e vai ser votado com urgência, né, porque foi pedido em sessão extraordinária. E isso é muito preocupante. A gente sempre está aprovando projetos na Câmara Municipal sem discutir com a sociedade. Isso é autoritarismo, como eu venho dizendo sempre, porque depois da lei aprovada e sancionada, então o prejuízo já está feito. A gente acaba tendo que acionar a justiça, isso é muito lento. Então, é um pacote de maldades. Dentre esse pacote, tem esse PL 17. E eu gostaria já de dizer aqui que o que eu vou falar sobre os prejuízos desse projeto de lei número 17/2023, não sou eu que estou dizendo. São palavras, são informações, orientações do advogado renomado do Sindicato de Servidores Públicos Municipais e de outros advogados que eu também busquei conversar. Lindor Castro Nogueira é um advogado que entra na justiça com vários processos em benefício dos servidores sempre que a prefeitura nega direitos. E a prefeitura nega sempre. E ele ganha todos eles. Então, conhece muito bem o regime jurídico. E se Lindor Castro Nogueira, advogado, se mais 2 advogados que eu conversei estão dizendo que esse PL é cruel com os servidores públicos, com a família dos servidores públicos e com as pessoas que ainda pretendem fazer concurso público e ingressar nesse serviço público, se ele está dizendo que prejudica, então, J. Nobre, eu coloco a minha mão no fogo, que prejudica sim, e nós vamos fazer a luta para tentar tirar essa maldade. Então, nós podemos aqui falar ponto por ponto. Qual seria o ponto mais crucial, o que mais prejudica? Falando, evidente, de outros também. Eu vou falar de cada um, se eu tiver tempo para isso. Eu vou começar de humanas, sem condições materiais do cargo. A Constituição determina que essa readaptação preserva o salário de origem do servidor. Por exemplo, se eu sou professora, eu sou readaptada em outro cargo, se o médico entender que eu não tenho condição de trabalhar com os alunos, ou se eu sou agente de saúde e o médico entender que a minha doença não permite que eu trabalhe no campo, eu vou ser readaptado em outro cargo, recebendo e tendo todos os direitos do cargo de origem. Esse projeto de lei, ele é perverso, porque em vez da pessoa continuar com o salário do cargo de origem, a pessoa vai ter o salário do cargo de destino e ele vai criar um tal de VPNI. Essa VPNI, que é vantagem pessoal nominalmente identificável, VPI,
VPNI é como se fosse uma reserva. Por exemplo, se o meu salário é R$ 5.000 e eu vou ser readaptada em um cargo menor, agente administrativo, por exemplo, e se o salário é R$ 2.000, que não é nem isso, é um salário miserável. Mas se eu tenho um salário de 5.000, vou ser readaptada em um cargo com um salário de R$ 2.000. Significa que do salário que eu recebia, R$ 3.000 vai para esse VPNI, ou seja, ele vai ficar lá. Eu não vou ter mais o reajuste quando tiver o reajuste do piso salarial de professores. Se eu for agente de saúde, eu não vou ter mais o reajuste dos agentes de saúde. E assim com os enfermeiros e todos os outros cargos. Eu só vou ter o reajuste do cargo que eu estiver, quando tiver reajuste. E mesmo assim eu não vou receber, porque o reajuste que tiver lá no cargo de destino, ele vai ser tirado desse VPNI, ou seja, daquela reserva. Na prática, para que vocês entendam, o que isso significa? Significa que uma pessoa, um servidor que tiver readaptado em um outro cargo, ele vai ficar com o salário lá congelado, a remuneração dele. E mais grave, ele não vai também poder contribuir com base no seu salário do cargo de origem. Ele vai contribuir com o salário do cargo de destino, naquele cargo que ele está com salário inferior. Isso implica na aposentadoria. Então, isso é uma crueldade muito grande para o servidor que... É uma reforma, então? Seria uma reforma? Isso, ele está mudando o regime jurídico dos servidores. Mas qual o objetivo, então? Por qual motivo? Não... Será que a prefeitura não tem essa condição hoje? Isso seria para o futuro? Já começaria tão logo aprovado, não? Começa tão logo aprovado. Então, qual o objetivo? Eu não entendo qual o objetivo. É fazer a maldade, é descartar aquele servidor que está doente. É a crueldade, é por isso que a gente diz que é cruel. Ora, quando nós estamos doentes, é o período que a gente mais precisa da remuneração. Porque é para comprar remédio, é para pagar médico, é para fazer... E todo mundo sabe qual é a luta que a gente tem quando tem alguém doente, seja nós ou seja a pessoa da família. O que significa na prática, a crueldade disso, é que esse servidor que estiver readaptado, ele vai ficar com o salário base menor. Inicialmente, ele não vai perder o total da remuneração, certo? Mas no futuro, a cada ano que passar, aí sim ele vai perdendo, porque esse salário ele não vai aumentar. Porque no cargo de origem ele tinha um salário maior. Aí foi para um outro cargo de salário menor. Então, ao longo do tempo, ele não vai ter mais aumento na sua remuneração, porque tudo que sair de aumento que for ter no novo cargo, vai sair lá daquela reserva do VPNI, aquela lá que está guardada com a diferença. Então, isso é muito grave. Como essa votação ela vai ocorrer amanhã, em pleno feriado? Porque a prefeitura decretou ponto facultativo. Muitos servidores estão viajando, estão aí nas praias, em sítios, enfim. Num feriado, numa sexta-feira, a senhora acredita que foi de forma premeditada? Porque poderia até ter o sindicato agilizar os servidores para que comparecessem à Câmara. Foi dessa forma ou foi tudo pensado ou não? Olha, eu não tenho dúvida que foi arquitetado isso, planejado. Primeiro, porque o prefeito queria essa aprovação ontem, depois da sessão, queria uma sessão extraordinária para ser votado esse pacote de maldade às pressas. E olha que eu estou falando para vocês, que são 6 projetos de lei, 6. E só estão na Câmara, mandou na terça-feira da semana passada. Apenas 8 dias completou nessa terça-feira agora. Então, tudo votado em regime de urgência. Queria ontem, né? Na verdade, ele queria aprovar a LDO na terça, para que na quarta já fosse aprovado esses projetos. Como a LDO não foi possível aprovar na terça, porque não houve quórum para aprovar, então ficou para ontem a LDO, trancou a pauta. Eles queriam uma audiência, uma sessão extraordinária ontem às 3 horas da tarde. Porque o presidente
Lawrence não convocou para a tarde, como a base do prefeito queria. Convocou para a sexta. Então, com isso, a gente tem tempo de organizar, de conversar com a categoria, de explicar. A minha angústia, J. Nobre, é porque tem esse projeto de lei que modifica o Estatuto dos Servidores, mexe com a vida desses servidores e com as pessoas que vão entrar no serviço público, e a gente nem teve tempo de conversar com as pessoas para ver a maldade que é esse PL. E nós estamos tendo assim, agora, corrido, nesse espaço que eu estou tendo aqui, nas redes sociais, e nós estamos mobilizando, pedindo os servidores que vão para a Câmara, sim, amanhã. A gente sabe que é de supetão, de 9 horas da manhã, mas eles precisam compreender o que é que está acontecendo. Eu não terminei a maldade, não, viu? Eu só falei do ponto primeiro, que é a readaptação. Então pode ficar à vontade. Posso falar de outro? Para explicar o que é que vai realmente ocorrer. Eu espero que quem está me ouvindo entenda a gravidade dessa questão da readaptação do cargo, porque ele prejudica a aposentadoria, ele congela a remuneração do readaptado. Aí a prefeitura vai me dizer que não, que eu estou fazendo terrorismo, e eu estou dizendo aqui a vocês, são palavras do advogado que viu o texto da lei e diz que do jeito que está escrito, ele faz isso com o servidor. Congela o salário desse servidor, impede que ele vá tendo o reajuste do cargo de origem. Esse problema poderia ser resolvido se ele simplesmente colocasse que o servidor ele continua com a remuneração do cargo de origem, igual como determina já a Constituição. Mas esse projeto vai ser votado assim mesmo ou pode ter alguma modificação depois, ou vai ser discutido? Não, nós queremos, claro que nós vamos colocar emendas para esse projeto, para tentar diminuir esse impacto. Não sei se vai ser aprovado, vão depender aí da consciência dos vereadores que são da base do prefeito para votar as emendas. O fato é que esse projeto ele não deveria ser votado na sexta-feira. Ele não deveria estar em pauta para ser votado, porque ele é muito complexo, mexe com a vida das pessoas e a gente precisa tempo para discutir, para fazer os ajustes, e a empresaria da gestão ter esse cuidado, esse zelo com os servidores. E não ficar me atacando nas redes sociais, dizendo que eu estou fazendo terrorismo, dizendo que eu estou inventando coisas. Eu estou dizendo aquilo que está escrito no texto da lei. Vou dizer a próxima maldade, o próximo artigo aqui, que ainda é do artigo 1º do novo projeto. O 72. O regime jurídico garante o atual de que nós, servidores públicos, temos direito ao adicional de tempo de serviço. O que é isso? 1% a cada ano de trabalho, certo? Por que isso? Você imagina só, os servidores eles não têm reajuste. Só nessa gestão Alisson, há 3 anos, não foi dado reajuste em nenhum ano na gestão Alisson Bezerra. A não ser os professores do ano passado, porque tem um piso nacional. E agentes comunitários de saúde, porque tem um piso nacional, que obriga o salário mínimo. A única coisa que eles têm de garantia de 1% ao ano, que já é garantido pelo tempo de serviço. O que é que o artigo 72, o que é que ele faz aqui nesse novo projeto? Ele extingue o adicional de tempo de serviço. Ele acaba, deixa de existir o adicional de tempo de serviço. Qualquer servidor que entre no próximo concurso público, seja em qual área for, não terá adicional de tempo de serviço. O salário já é baixo, já é estressante, a falta de condições de trabalho são imensas, a angústia da população é passada para os servidores e ele não terá adicional de tempo de serviço. É 1% a cada ano? É 1% todo ano. Todo ano trabalhando. Aí vamos para outra maldade. Ele extingue para quem vai entrar, extingue totalmente. A outra maldade está lá no artigo 2º da lei nova, desse PL. O que acontece lá? Quem já está hoje no serviço público e já tem direito garantido, adquirido no adicional, ele não pode perder esse que já foi adquirido. Porém,
o artigo está dando brecha, está dando espaço para que, a partir da publicação dessa nova lei, você não vai ter mais os adicionais para frente. Por exemplo, uma professora hoje me ligou e uma agente comunitária de saúde. E ontem foi uma profissional da enfermagem. Estão preocupados com isso, me perguntando como seria. Essa que me ligou hoje tem 9 anos de tempo de serviço aqui no município. Significa que ela tem 9%, 1% a cada ano. Só que ela só tem 9 anos, falta muito tempo ainda para se aposentar. Então, ela vai ficar congelado esses 9%, e a partir do próximo ano não vai ter mais. Ou a partir da publicação da lei, não vai ter mais anuênios. Eu tenho 23 anos, vou dar o meu exemplo. Eu tenho 23 anos, então eu tenho 23%. Cada ano 1%. Cada ano é 1%. Hoje eu tenho 23 anos, eu tenho 23% de anuênio, de ADTS. Bom, a partir do próximo ano, eu não vou ter mais 24, 25, 26, não. Acabou. Fica congelado porque eles não podem tirar o que a gente já adquiriu. Direito adquirido. Não podem, mas eles podem congelar isso. E é o que o artigo 2º está fazendo. Então vocês vão tentar mudar isso também. Isso. A prefeitura diz que isso não é verdade. Bom, se nesse ponto a prefeitura não quis realmente congelar, então ela fez a redação errada. Porque 3 advogados que eu mostrei a redação dessa lei, desse artigo, dizem que congela sim. E mesmo só pelo fato deles entenderem que congela e outros dizerem que não congela, significa que isso está gerando uma discussão jurídica. Já muda o texto para ficar explícito. Isso, é preciso tornar o texto explícito para que não haja dúvida. Então, esse ponto, do jeito que está na lei, acaba com o adicional de tempo de serviço. Não há dúvida nisso, de que a gente precisa melhorar essa lei. E vou só mais dizer uma coisa também, para quem fica dizendo que eu estou errada, que eu estou fazendo terrorismo, que eu estou fazendo jogo político, sei lá mais o que eles dizem. Lembre-se que o ano passado, o prefeito mandou para a Câmara uma lei que acabava com a carreira dos professores. E eu comecei a travar uma verdadeira guerra de informação com a prefeitura. Porque a prefeitura botou todos os secretários para ir para o seu espaço todo na mídia, dizer que não estava acabando com a carreira dos professores. E eu provei que estava, sim. É tanto que a prefeitura teve que tirar o projeto de lei da Câmara, fazer a modificação e enviar outro projeto. Então, nós provamos que estavam sendo alterados direitos, porque nós vivenciamos a carreira no serviço público. Não é ninguém que vem, sabe, de cima, que não entende e acha que pode construir um artigo de lei, construir parágrafos novos, dizer que vai fazer uma lei original, e ela acaba, por não conhecer e por não ter humildade de conversar com os servidores, acaba prejudicando a vida desses servidores. Então, o ano passado eles tiveram que retirar o projeto de lei dos professores, fazer os ajustes. Agora, esse ano, eles estão de novo com uma bomba maior ainda, porque não é coisa pouca, não. É mudar o regime jurídico dos servidores municipais de Mossoró. E isso não pode ser feito da cabeça de um gênio, de alguém que se acha um gênio, não. Que eu nem sei quem foi que fez esta bomba aqui que está nas nossas mãos agora. Não sei quem construiu, só sei que não ouviu os servidores, não ouviu os sindicatos, não ouviu a categoria, não teve humildade de apresentar uma minuta para a gente discutir. Mandou logo para a Câmara e nós estamos agora com o problema. Posso passar para outro ponto? Mas a tendência, Marlene, é ser aprovado, porque tem a maioria. Nós vamos fazer o quê? Cada um, vereador, é por isso que eu estou dizendo que o prefeito colocou a bomba nas nossas mãos, nas mãos dos vereadores. A oposição está, então, olhando o que pode ser feito, está convocando os servidores. Isso.
a oposição está fazendo, né, o trabalho que precisa ser feito. Agora, o fato é que a bomba está nas mãos dos vereadores e das vereadoras. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho porque eu conheço o regime jurídico único. E os servidores de Mossoró sabem que se eu estou aqui dizendo que é prejudicial, é porque ele é. Aos vereadores vai caber a consciência de não querer colocar a sua digital em algo que vai prejudicar um servidor que vai ficar doente, vai precisar se aposentar, ou se aposentar não, que vai precisar se readaptar. Ele cabe a esse servidor, a esse vereador ou vereadora, vou dizer vereador, porque eu sei que a outra vereadora não vai concordar com isso, que é a vereadora Carmen Júlia, ela está junto com a gente nessa luta. Os vereadores da base do prefeito, que são todos homens, quero dizer que ele vai, se ele colocar a digital dele nessa maldade, ele vai estar prejudicando famílias, ele vai estar prejudicando pai, mãe, filho, filha, de pessoas, de servidores públicos que adoecem. E já trabalha na prefeitura também, que vai ter problemas no futuro, né? Que já trabalha, que vai ter problema no futuro, e os que não trabalham, e prejudicando os que vão entrar também. Eu vou dar um exemplo agora, a questão de outra maldade, incapacidade temporária. O que é isso? É quando a gente fica doente e coloca um atestado médico, certo? Hoje, o servidor municipal, ele tem direito a 30 dias. Se ele pode colocar 3 dias ou até 30 dias de atestado médico. E aí não precisa passar na junta. Depois desses 30 dias, aí precisa, se o atestado for maior do que 30 dias. Esse projeto de lei está criando uma coisa absurda. Ele está dizendo que o servidor público, a partir de 3 dias, tem que passar na junta biopsicossocial. E já vou dizendo que ninguém está contra aqui de criar a junta biopsicossocial, não. Porque tem um projeto que cria, um projeto de lei. Não tem problema criar a junta. O problema é que esta junta não vai ter condição de atender a demanda de atestados médicos em tempo hábil. E aí vem a maldade, a outra maldade do PL, no parágrafo 2º do artigo 90. Ora, se eu tenho um atestado de, vamos dizer aqui, 5 dias, eu vou ser obrigado a passar na junta, porque acima de 3 no mês tem que passar. Então, eu vou passar na junta. A junta vai marcar a minha perícia para daqui, diante de tanta demanda, ela vai marcar a minha perícia daqui para, sei lá, 15 dias. Quando chegar no dia da perícia, minha gente, eu já vou ter ficado boa da doença. Porque pode ser uma virose, pode ser algo temporário. Quando chegar na perícia, eu vou ter ficado boa da doença. Ou seja, a junta médica vai dizer, não, você não está doente. Então, eu vou negar o atestado. Aí, aqueles dias que eu fiquei doente, acima dos 3, aqui no PL, no parágrafo 2º, diz que é falta injustificada. Ora, se eu tenho culpa, se a junta marcou a perícia para um tempo bem na frente da minha doença. O que deveria estar aqui não é que era falta. Com data retroativa. Isso, mas aí isso não é. Não pode, né? Pois é. Aí aqui o fato é que esse parágrafo não deveria ter falta injustificada a partir da negação. Ele deveria ter que, se sendo negado a perícia e o servidor não voltar imediatamente ao trabalho, aí seria falta injustificada. Depois da negação da perícia. Não pode ser retroativo ao dia que a pessoa colocou o atestado. Então, é um problema sério e cruel aqui. Ora, eu fico doente, não posso trabalhar. Quando vou para a perícia negou o atestado, eu vou ter que pagar os dias, descontar do meu salário, os dias que eu estava doente. É isso que está escrito aqui e que precisa ser revisto. Então tem que ser também analisado é mais um, né, Marlene? É mais um problema dessa lei. Eu nem contei. Não contou, né? Mas eu estou
estou dizendo os principais né? aqui. Eu posso passar para outro. Porque daqui a pouco também, Marlene, não vamos ter um intervalo, mas eu queria que a gente falasse também, a vida tem esse projeto aqui, você pode ficar bem à vontade, nós temos tempo para isso, mas para falar também sobre o piso do magistério, como é que está também um outro ponto importante que nós vamos também destacar hoje. Você que está aí acompanhando o programa, está no litoral, está em Tibau, está em Areia Branca, Macau, está em Grossa, na Fazenda, onde quer que você esteja, tem muita gente aí em casa, aí está naquela rede, no Alpendre, em Tibau, ouvindo a gente, servidor público, então fique atento, porque daqui a pouco você vai também, depois da live, depois do intervalo, vamos colocar também áudio, você vai poder mandar áudio referente a esse assunto. Pois não, Marlene? Só tem mais 2 pontos aqui que eu gostaria de destacar, J. Nobre. Tem um outro artigo aqui que trata sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família. O que acontece? Um servidor público hoje que tem sua mãe, seu pai, filho, filha, enteado, que está muito doente e precisa de uma pessoa que acompanhe. Acontece normalmente pessoas quando os familiares estão com câncer, que é uma doença que precisa muito de alguém próximo, um acompanhamento. Esse servidor hoje, no regime jurídico, ele tem direito a pedir uma licença para tratar a pessoa da família de 180 dias. Aí é assim, 90 dias ele recebe a remuneração completa. Nada é mexido no salário dele. 180 dias, 60 dias, ou seja, 2 meses. Diminui muito. Ele diminui para 2 meses o direito desse servidor pedir uma licença para tratamento em pessoa da família, com remuneração. Depois, se a pessoa quiser uma licença, ela pode pedir de até 90 dias sem remuneração. E só. Então, isso é muito prejudicial. Você imagina que alguém que está com sua mãe com uma doença grave, né? Que está com sua mãe com câncer. Você não pode, só pode ter até 60 dias. E antes era 80% do valor. Antes era 3 meses remuneração integral E mais 3. E outros 3 meses com 80% do valor. Agora ele está colocando só 2 meses que pode ser integral. Isso pode ser consecutivo ou não. Por exemplo, se eu tirar 30 dias no mês e aí a pessoa piorou a doença, eu só posso tirar mais 30. Depois disso não pode mais, a não ser que eu peça uma licença sem remuneração. Acontece que o servidor público já ganha tão miseravelmente que ele não tem condição de perder a remuneração. Ele não tem condição. Então, ele não vai poder tirar essa outra licença. Tem a feira, tem a água, tem a energia. Justamente. Enfim, tem uma série de contas que tem que pagar no fim do mês. E principalmente num caso de doença que é mais grave ainda. Com certeza. Então, o que é que eu quero aqui? Que os servidores e a população entendam. O que é que Alisson Bezerra está fazendo? Hoje a gente tem direito a 180 dias, a 6 meses, e ele está baixando para 60 dias. Pronto, é isso que precisa ser entendido. Está no projeto para ser votado amanhã? Está no projeto, está aqui. Eu estou com o projeto aqui na minha frente. É o artigo 95, dos parágrafos 2º, inciso 1 e 2, e parágrafo 3º. Está aqui escrito no texto. Não sou eu que estou dizendo, não. Ele está escrito. Então, aí você vai me dizer, mas não tem nenhuma coisa positiva nesse projeto de lei? Tem uma. O que é que tem de positivo? Vamos dizer também. O que tem de positivo é que ele aumenta em 1 mês a licença maternidade. Pronto. E aumenta a licença paternidade. Só que adianta aumentar a licença maternidade e paternidade e tirar todos esses direitos, que faz muito mais mal. Ele aumenta a licença maternidade em 1 mês. Mas, em compensação, ele tira toda essa questão de adicional tempo de serviço, de readaptação, se a pessoa ficar doente, de se aumentou a licença maternidade, que Deus o livre, o servidor precisar de acompanhar um filho doente, que tem uma doença grave, só vai ter 60 dias para poder acompanhar essa criança. Então, ele
dá de um lado para fazer a propaganda É justamente isso que eu ia e falar. tira do outro. A vereadora Marlene Cunha, foi isso que a mídia, a maior parte, divulgou, justamente blogs, divulgando o que a prefeitura estava colocando. Mas não colocou o outro lado. É mais ou menos assim, como eu estava falando agora há pouco, antes de começar a entrevista. O meu time vai jogar, aí ele perde de 6-1. Eu só falo no gol que o meu time fez, eu não falo nos 6 que ele tomou, não. É mais ou menos, só está falando do lado bom, meu gol, mas não está falando dos 6 que tomou. Então, de acordo com esse projeto, tem um lado bom, mas é um mínimo, não é verdade, ô Marlene? A maldade é muito maior do que a bondade. Aqui, o mal está vencendo o bem, porque tem uma coisa boa e tem várias coisas que impedem que essa coisa boa realmente possa, né, ser exercida em prática amplamente por todos os servidores. Enquanto essa coisa boa ajuda, numa parte, ajuda as mulheres que têm bebês, ela está tirando do outro lado de todas as outras mulheres, de todos os outros servidores, e essa própria mulher que teve o bebê, depois seu bebê ficar doente, ela não vai ter, além de 60 dias, para poder cuidar dessa criança que vai estar, no caso, se a gente comparar o tempo aí, próximo de 1 ano de idade, que Deus nos livre disso. E eu vou falar do último ponto, se você me permitir, J. Nobre, nesse PL. Pronto, antes do intervalo, são 9 horas da manhã, mais 41 minutos. Esse último ponto desse projeto de lei que já está na Câmara dos Vereadores para ser apreciado, para ser votado amanhã na Câmara dos Vereadores. Evidentemente que deve ter um debate, já que a Câmara dos Vereadores é um local de discussão de ideias. Então o debate deve ser levado amanhã, imagino eu. Mas também acho que, pelo fato do prefeito ter maioria, é bem provável, eu diria que no mínimo 90 e tantos por cento aí, de 90% tem possibilidade de ser aprovado. E por isso que a vereadora está aqui e convocando, mobilizando os servidores para que estejam. De repente, na pressão pode mudar alguma coisa, não é isso, Marlene? É isso. E para quem fica dizendo que eu estou divulgando o ódio, a baderna, isso, aquilo, outro, é mentira. Eu estou apenas preocupada com esse projeto ser passado dessa forma. A mídia que é paga pelo prefeito, e aí eu não digo nem que são, sabe, jornalistas realmente, porque os jornalistas, eles têm um compromisso ético com a produção da notícia, né? A notícia ética, com fonte, mas só que hoje, com o advento das redes sociais, todo mundo, por ganhar qualquer coisa, acha que pode sair por aí fazendo mentiras e se prestando a um papel de apenas divulgar de acordo com aquilo que ele recebe. Então, essa é a maldade que está do PL. Se as pessoas quiserem divulgar apenas a licença maternidade e a paternidade que o prefeito está criando nesse PL, ela está de forma interessada e interesseira fazendo isso, mas que, na verdade, existem vários outros pontos que são muito mais prejudiciais. O último ponto que eu gostaria de tratar aqui, eu não sei se dá tempo antes do intervalo, Dá, sim. tá? É a questão da pessoa com deficiência, tanto servidor com deficiência e com autismo, quanto pessoas que são responsáveis por essas pessoas com deficiências, por exemplo, quem tem filho, filha, ou alguém que você é responsável, seja com deficiência ou com transtorno do espectro autista, tem direito a um horário especial de trabalho. Hoje tem servidor no município que tem a deficiência e ele tem uma redução de 50% da jornada. Se ele tem 40 horas, ele só trabalha 20 por conta da deficiência. Alguns servidores que têm filho autista, e aí o pior, a prefeitura escolhe, sabe, a quem que vai dar o direito
Tem servidor que conseguiu reduzir em 50% a sua jornada de trabalho. Mas tem muitos servidores que são pais e mães de crianças autistas que até hoje não conseguem. Mas escolhe como? Tem um critério de escolha ou não? Olha, escolhe pelos que são ligados, tem algum benefício com o prefeito. Aí você vai me dizer, mas isso não está certo no serviço público. Realmente não está. O serviço público tem que ser regido pela impessoalidade e pela legalidade. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios do serviço público. Mas, na prática, a gente tem servidor que tem deficiência e tem 50% de metade da carga horária reduzida. A gente tem servidor que é pai de filho de uma criança autista e esse servidor conseguiu metade da redução da carga horária. Porém, a gente tem vários que estão nessa mesma situação, com processos administrativos e não conseguem o direito. O que a prefeitura está fazendo aqui? Ora, o que era que tinha redução de 50%, ela está colocando para 25%. Está diminuindo a redução. Isso é contra a decisão do STF. O Superior Tribunal Federal determinou que os servidores têm direito à redução dessa jornada de trabalho, que pode ser de 50%. O município já tem 50% e agora está diminuindo para 25%, mesmo para esses servidores que são ligados à gestão e para os outros que também vão ter o direito. Então, o que é o problema desse artigo? Ele está em desacordo com o que foi decidido pelo STF. E mais um ponto aqui. Ele determina que se dois servidores, os dois são servidores municipais, vou dar um exemplo. O pai de uma criança autista e a mãe, o casal, eles são servidores municipais. A prefeitura está dizendo aqui que só um pode pedir a redução, pode pedir o horário especial de trabalho. Ele está tirando o direito do pai ou da mãe e obriga a eles a escolherem quem é que vai acompanhar Só a pode criança. ficar um, os dois, Só né? pode ficar um. Ela está obrigando a família a decidir quem é que vai acompanhar a criança. Normalmente a gente já sabe o que é que vai acontecer. Vai ficar com a mulher, que vai acompanhar e vai tirar o pai dessa questão de acompanhar o filho nas terapias. Porque são várias terapias. São várias terapias e todos os dias na semana que uma criança que, por exemplo, tenha transtorno do espectro autista. Tem que ter uma dedicação muito grande, né, Maria? Tem que ter uma dedicação muito grande e durante todo o dia. E principalmente se tiver um quadro de nível alto, de autismo com nível mais avançado, né? Então, assim, a gente também acha que é injusto, que prejudica o direito, não só do servidor, mas prejudica o direito da criança de ter o seu pai, de ter a sua mãe, lhe acompanhando, dando toda a assistência para que ela possa se desenvolver e avançar nas suas limitações. Agora são 9 horas da manhã, mais 48 minutos, 9h48, né? Vamos ao intervalo. E depois do intervalo, eu já chamo a atenção de você, que também é educador, que é professor. Vamos falar também sobre o piso nacional, o piso do magistério, tá bom? Depois do intervalo, olha a hora, 9h48 do programa J Nobre do Comando Geral na RPC. J Nobre, audiência total no seu rádio. J Nobre, mais, muito mais.